Olá, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo falarei sobre quem são os medievalistas, quem são os neomedievalistas e quem, embora possa parecer alguma coisa a ver com medievalismo, não tem nada a ver. E de como você vai explicar isso para alguém que não sabe a diferença entre os três. Bom, esse vídeo vai ser um pouco longo e talvez seja um pouco cansativo. Peço desculpas aí, gente, se não conseguir manter o padrão dos vídeos anteriores. Antes de tudo, é importante ressaltar que nada impede alguém ser medievalista e ser outra coisa, inclusive neomedievalista ao mesmo tempo. Gosto é uma coisa pessoal e eu não estou aqui para tentar mudar o gosto de ninguém. Estou aqui apenas para falar sobre o que é pertinente ao medievalismo ou não. Para começarmos a entender melhor o que são medievalistas, vamos entender o que são grupos de identificação e de interesse em comum. Esses grupos são marcados por alguma característica, seja um gosto, uma prática, alguma coisa assim, que une os membros dele, mesmo com as demais diferenças entre cada um dos indivíduos que fazem parte desse grupo. Um exemplo são os gamers, que, embora tenham suas peculiaridades, que podem até se dividir em subgrupos de gamers, são unidos pelos seus gostos, pelo gosto que têm por jogos eletrônicos. Como exemplos de grupos de identificação existem os hippies, os surfistas, os góticos. Como eu já falei antes, alguns grupos como os gamers podem ser divididos em subgrupos. No caso deles, eles são subdivididos pelo tipo de jogo que gostam de jogar ou coisas assim. Com os medievalistas não é diferente, eles podem ser subdivididos pelo interesse que têm pelo período medieval. Por exemplo, os que têm interesse por luta, por religião ou coisa assim. E os que têm ou podem ser divididos pelos interesses em alguns grupos étnicos que viveram na Idade Média. No caso, são 5 grupos étnicos europeus. E aí, tipo, subgrupos são tipo aqueles que apreciam cultura viking ou que apreciam cultura eslava. Bom, ao contrário dos medievalistas, os neomedievalistas não são um grupo de identificação, mas sim subdivisões de outros grupos, como gamers principalmente, mas também otakus e fãs de comics, e até talvez uns góticos assim da vida. Bom, as principais diferenças entre os neomedievalistas e medievalistas estão em duas características que não tem por incrível que pareça, não tem a ver com jogo, filme ou coisas assim. Bom, como vocês podem notar, eu estou usando um figurino um tanto quanto peculiar nesses últimos vídeos. Sim, eu uso a mesma roupa para gravar, mas tipo, eu uso ela somente para gravar. Fora dos vídeos eu visto normalmente, como qualquer pessoa normal desse mundo. A menos que tenha algum evento medievalista assim da vida. Mas enfim, vocês sabem que eu não estou fazendo cosplay. Porque eu não estou imitando um personagem específico, né? Não que medievalistas não possam fazer cosplay. Além de tudo que eu falei anteriormente aqui, podem muito bem fazer cosplay de personagens históricos, como Joana d'Arc, Ragnar Lothbrok, ou outro personagem famoso assim. Só que eles provavelmente farão um cosplay medievalista, baseado na realidade do período, do local onde esses personagens viveram. E não nada muito exagerado como os cosplays de outros grupos fazem. Outra coisa que faz muita confusão com medievalistas é o swordplay, que assim como o cosplay é uma imitação. No caso do swordplay, é uma imitação das lutas, como EMA e HMB, assim. Só que uma imitação apenas estética, por isso que é neomedievalista.
acredito que no caso do cosplay eu não precisava nem ter explicado essa diferença da estética, né? Bom, é uma diferença estética, porque se você parar pra pensar, no Swordplay eles lutam com espada de isopor, de espuma, coisa leve assim. E só de você encostar no seu oponente já venceu ele. Então, tipo, não há importância alguma pra técnica ou coisa do tipo. Importa apenas você encostar nele. Então, tipo, isso não é uma coisa muito, não é uma coisa muito medievalista, é mais uma brincadeira, um jogo, coisa assim, né? E agora que eu falei dos que são neomedievalistas, eu vou falar dos que não são medievalistas, não tem nada a ver com nem neomedievalismo, mas que podem causar confusão. Entre eles estão os hippies, os praticantes de artes marciais, os cervejeiros artesanais, que agora são modinha, e alguns grupos religiosos. Bom, os hippies é mais difícil aparecer alguma confusão. Até os metaleiros também, né? Mas eles são neomedievalistas e, tipo, não causam tanta confusão assim. No caso dos hippies, também não causa tanta confusão, né? É mais difícil. Mas esses outros três causam um pouco mais. No caso, praticantes de artes marciais, vocês vão saber, né? É só olhar que tipo de arte marcial eles estão lutando, que tipo de armas que eles estão utilizando, armaduras, coisas assim. É um pouco mais fácil para nós notarmos aqui. No caso dos fabricantes de cerveja também, tipo, você sabe se o cara é medievalista ou não. Ele provavelmente vai identificar que ele pratica alguma arte histórica, se ele realmente estiver praticando alguma recriação histórica, assim. Os religiosos talvez dê pra notar, talvez não dê, mas não importa muito, né? Afinal, dificilmente alguém vai querer ir atrás para saber se são ou não. E como aqui eu já expliquei o que pode causar confusão com medievalistas e o que são os medievalistas, daqui pra frente, nesse vídeo ainda, eu irei explicar como você vai explicar para alguém que não sabe a diferença entre os três quem é quem. Bom, vamos ao mais fácil, que é o Swordplay, que é o praticante de Swordplay. Se alguém vier para você e falar: ah, eu vi uns medievalistas lutando no parque, assim, você faz o seguinte, você explica como são os medievalistas. Olha, explica que eles são cabeludos, que nem eu. E embora eu esteja com a barba para fazer, você pode explicar também que, tipo, que eles podem ser barbudos também, cabeludos, vestem roupas estranhas, que nem eu tô vestindo agora. Vendem seus produtos artesanais, coisa assim. A pessoa já vai olhar e falar: nossa, mas esses não são os hippies? Aí você fala, tipo, hippies são parecidos com medievalistas, embora tipo, as pessoas não saibam muito disso. Aí vai falar: ah, mas eu vi uns nerds lutando lá com umas espadas de isopor, eu achei que eram medievalistas. Olha, peço desculpa se você se identifica com o termo nerd ou coisa assim. Eu não tenho preconceito nenhum contra quem se identifica com ele, mas eu particularmente não gosto desse termo. Porque, na minha opinião, ele não significa... Ele não tem um significado específico, ele é um termo confuso, ele perdeu o significado. Tipo, qualquer coisa pode ser englobada no termo nerd hoje em dia. Então, eu não gosto desse termo. Mas se a pessoa utilizar ele, ou utilizar o termo que ela utilizar, responda com o mesmo termo que ela utilizou. Não... Tipo, não fique perdendo tempo explicando termo por termo pra ela. Se ela utilizou esse termo é porque ela provavelmente não sabe a diferença. Então, tipo, não tente ficar explicando, a menos que ela queira saber. Pra não ficar chato também. E aí você responde, tipo, é só uns nerds fazendo o joguinho deles, a brincadeira deles. Medievalistas estariam com armas de verdade, ou com algo próximo disso, né? Bom, agora vamos explicar como diferenciar do cosplay, assim. Se o cara falar que viu... Ah, eu vi um grupo de medievalistas
num evento onde tinha um monte de gente fantasiada. Como eu já expliquei antes, muito bem, pode até ser cosplays medievalistas mesmo, mas a chance é pequena. Ou se for, tipo, ele não tá vivenciando uma fase medievalista dele. E enfim, você vai perguntar o seguinte, como eu falei antes, ah, mas eles estavam com uma fantasia meio rústica, né, ou não? Meio rústica ou muito real, assim. Se falar que sim, provavelmente é, nem tenta discutir, mas... Ou mesmo que não seja, o cara fez muito bem e não dá pra discutir muito. Mas vamos supor que ele fale que não. Ou até que fale que sim. Pergunta, tipo... Como é que era o evento, assim, se tinha muita gente fantasiados com temas muito diferentes disso, ou se era só gente medievalista vestido. Que ele acha que parecia medievalista vestido, assim. Se ele falar que não, que tinha muitos diferentes, explica pra eles que geralmente medievalistas não andam vestidos de medievalistas assim. Medievalista é boa, né? Vestidos com roupas medievais, com trajes medievais, em um evento que tipo não tem muito a ver com o tema deles. Não costumam andar. Então explique, pode até que seja, mas tipo, é pouco provável. E ele vai entender que, ah não, é outra coisa. Bom, gente, se a confusão for com góticos, você explica pra ele, tem que explicar pra pessoa que, tipo, medievalistas tendem a ser bem alegres em seus encontros e cerimônias. Eu não tenho preconceito nenhum contra os góticos, tenho muitos amigos góticos, aliás. Por isso que eu tô dizendo isso. Mas eu sei que eles são meio depressivos, meio quietos, coisa assim. Vestem só roupas pretas, ou quando não vestem roupas pretas também, tipo, podem até usar roupas que fazem confusão com a gente, enfim. Mas é fácil diferenciar com esse tom, eles têm um tom meio depressivo mesmo. E quando for a confusão com os hippies, pergunte pra pessoa se algum dos membros carregava algum tipo de arma branca com eles. Embora não seja, possa haver o infortúnio de um grupo de medievalistas não ter nenhuma arma branca com eles, é normal que tenha alguma, porque tipo, alguém forjou, ou fez, ou comprou e quer mostrar pros amigos e não sei o que. E hippies são pacifistas, como nós sabemos, né? E não gostam de armas. E acho que esses dois ficaram bem claros dessa forma. Se a confusão for com metaleiros ou religiosos, aí vamos mudar de estratégia. Mesmo porque existem muitos metaleiros e religiosos que podem ser subgrupos medievalistas sim. Então, tipo, fale o seguinte, ó, existem grupos religiosos e metaleiros que são, de certa forma, medievalistas, mas nem todos são. Então, tipo, eu teria que estar lá pra ver, pra poder te dizer. E assim, tipo, você transfere a dúvida pra pessoa que perguntou pra você e não fica mais com você. E, tipo, se ele realmente ficar curioso, ele vai atrás. Senão ele vai ignorar também. E pra ele tá tudo ok. Com os praticantes de artes marciais e com os cervejeiros, aí vamos usar uma estratégia um pouquinho mais diferente. E mais efetiva também, né? Vocês vão perguntar pra eles se... Fala, tipo, olha, eu não sei. Eu teria que estar lá pra falar com eles ou não. Mesmo porque você não sabe mesmo. Você não tem como dizer e... Provavelmente o cara também não vai conseguir descrever a ponto de você conseguir afirmar que sim ou que não. Então fala pra ele. Olha, eu não tenho como saber, mas se você quiser, você pode voltar lá e perguntar. Eles provavelmente vão saber te dizer. Nessa frase que você falou, eles provavelmente vão saber te dizer, tá implícito que se eles não souberem é porque eles não são medievalistas. Provavelmente. É muito pouco provável que algum medievalista não saiba que é. Então, tipo, a pessoa vai voltar e vai perguntar. E
se ela voltar e perguntar e não ignorar, ela com certeza vai saber. E se ela não voltar e não perguntar, também problema, não é mais problema seu. A dúvida já está plantada na cabeça da pessoa e, tipo, ela provavelmente não vai perguntar de novo pra você a mesma dúvida. E por esse vídeo é isso, gente. Caso tenha alguma dúvida, por favor, postem nos comentários ou tentem falar comigo para eu poder esclarecer. E no próximo vídeo, como eu falei de figurino nesse daqui, no próximo eu provavelmente estarei com... Não é certeza, né? Porque, tipo, eu planejo parar de falar sobre só quem é medievalista, medievalismo, essas coisas, e começar a entrar num subtema do medievalismo no próximo vídeo. Não sei se será exatamente isso ou não. Pode ser que sim, pode ser que enquanto eu subo esse vídeo pro YouTube eu mude de ideia e grave alguma coisa mais simples, mais rápida, mas tipo, depois eu já vou direto pro outro. Enfim, mas por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e obrigado. Espero que não tenha sido cansativo demais para vocês e tchau. Até a próxima.